Geralmente a gente fala neste período de mercado da bola sobre pacotão de reforços, jogadores que estão negociando para reforçar o Santos. Mas neste vídeo vamos falar sobre a possibilidade de um pacotão de saídas nos próximos dias. Eu quero a sua opinião aqui nos comentários se tem algum jogador que a gente vai conversar aqui que você aproveitaria para a próxima temporada. Vamos começar com um jogador que está saindo do Santos para jogar no Grêmio. Ele que jogou pelo Juventude, se destacou e por conta desse destaque, o Santos vai vendê-lo ao Grêmio. Matéria do Diário do Peixe que fala o seguinte: o lateral direito João Lucas, de 26 anos, foi negociado pelo Santos com o Grêmio por 2 milhões de euros, o que dá cerca de 12,9 milhões de reais. O jogador que se destacou pelo Juventude estava emprestado pelo Peixe e agora vai reforçar o tricolor gaúcho. O Internacional, rival do Grêmio, chegou a demonstrar interesse no atleta, mas não formalizou proposta. O jogador não estava nos planos do Santos, mesmo com o contrato até o final de 2025. Lembrando, que quando o Santos comprou o João Lucas, pagou cerca de 6 milhões de reais ao Cuiabá. Então, o Santos consegue recuperar o valor investido e vai ter lucro também nesta venda do jogador, Então, eu acho que é uma negociação interessante. É um jogador que, apesar de ter ido bem no Juventude, não sei se teríamos garantia de que desempenharia bem no Santos na próxima temporada. E é aquilo que a gente sempre fala, às vezes você emprestar um jogador é importante por conta disso. Igual aconteceu com o Lucas Barbosa, igual aconteceu com o João Lucas agora, você potencializa esse atleta em outro clube, ele se destaca. É um time, o Juventude, com todo respeito, não tem a mesma pressão de um Santos, então às vezes o jogador consegue jogar mais tranquilo, sem tanta pressão, e desperta interesse de outras equipes. Então acho que foi uma venda interessante para o Santos. Acho que é mais jogador que Rainer e Rodrigo Ferreira, com certeza. Mas o Santos também precisa de dinheiro, e a gente falou sobre isso, O Santos quer ter dinheiro em caixa para investir em novos jogadores, com jogadores que estavam emprestados. Esse é o mundo ideal do Santos, para depois, caso seja necessário, no caso de um Jair, por exemplo, vender um jogador do time principal, de um jogador que está atuando, inclusive, como titular, tá? Mas, inicialmente, essa é a ideia. Bom, vamos falar também sobre outra possibilidade de saída, é de Otero. O Otero, inclusive, está negociando a sua transferência para o Nacional do Uruguai, contrato de 2 anos, ele que ainda não assinou a sua renovação automática com o Santos, então não teria problema, não teria nenhum custo também para a equipe do Nacional, que vai disputar a Libertadores. Então é algo que chamou atenção o Otero, que não deveria ser titular do Santos, acho que seria um jogador mais para compor elenco em 2025, então ele deve sim fechar com a equipe do Nacional. Acho o Otero um jogador que seria interessante para compor elenco, até mesmo para você utilizar de forma estratégica em alguma cobrança de pênalti, cobrança de falta, uma jogada mais específica de bola parada, mas é um jogador que não acho que seja inegociável, tá certo? E tem 32 anos de idade, e é fato, Saindo o Otero, mesmo que você não considere ele um titular absoluto do time do Santos, é um jogador que o Santos também vai precisar ir ao mercado buscar uma peça de reposição ou dar ainda mais espaço a algum jogador da base do Santos. O próprio Miguelito, você tem o Matheus Xavier, entre outros que possam se destacar nessa Copa São Paulo também. Bom, outro jogador que deve ser vendido e pode render uma graninha para o Santos é Rodrigo Fernandes. Ele que estava no futebol argentino deve se manter por lá pelo Independiente, agora que tem interesse sim no jogador. Matéria do Diário do Peixe que fala o seguinte: o Independiente está negociando a contratação do volante Rodrigo Fernandes, de 28 anos, que pertence ao Santos e tem contrato até dezembro de 2025. Fora dos planos do Peixe, o uruguaio atuou na última temporada por empréstimo no Newell's Old Boys, da Argentina. O presidente do Independiente já entrou em contato com o Santos para discutir valores e uma possível compra de parte dos direitos econômicos do atleta. A negociação está em andamento, mas ainda não há uma proposta oficial apresentada. Eu acredito que o Santos não vá complicar essa possibilidade de saída do Rodrigo Fernandes, até porque o Santos está querendo uma grande reformulação ali no setor de volantes da equipe. Isso é notório pelas especulações, as negociações que o Santos tem.
então não deve dificultar. O Santos poderia até mesmo observar, né, se tem algum jogador interessante lá no Independiente para envolver em alguma troca. Enfim, dá também para utilizar a criatividade. E outros 2 jogadores que podem sair do Santos, a gente vem falando isso há tempos, Furt e Tomás Rincon. O Furt é um jogador que não desempenhou tão bem assim nessa temporada de 2024, mesmo numa Série B, teve problemas físicos, né, ali na coluna, sentindo dores, enfim. Então o Santos pode facilitar a saída do Furt, até também por conta do seu salário, que vai aumentar a partir da próxima temporada. O Santos não entende que ele deve ser um titular absoluto para a próxima temporada, então o Furt pode sim ser negociado ou até mesmo, né, negociar ali uma rescisão amigável. E o Tomás Rincon também tem proposta do futebol dos Estados Unidos, ainda não é uma certeza que ele possa jogar na MLS, mas é um jogador também que o Santos estuda o que fazer. Porque assim como o Furt é um jogador que não conseguiu ter tanta sequência nessa temporada e tem um salário considerado alto. E quando eu falo salário considerado alto, é principalmente para um jogador que o departamento de futebol entende que não vai ser um titular, sabe? Não vai ter essa presença tão importante assim no elenco do Santos. Então o Santos quer priorizar jogadores que teoricamente, né, que vão jogar mais, que tem um salário mais alto. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui, tá? O Soteldo. Soteldo tem um salário alto, mas se o Soteldo permanecer no Santos, provavelmente ele vai ser titular, ou vai ser um jogador que vai entrar com uma frequência muito alta. Já o Furt e o Rincon, por exemplo, não é bem por aí. Então, existe também o Santos recalculando rota, né, vamos dizer assim, em relação a alguns atletas, tá certo? Quero saber a opinião de vocês, se alguns desses nomes que eu citei aqui, se vocês manteriam para a próxima temporada ou não. Tá torcendo para mais algum outro jogador sair, né, entrar nesse pacotão de saídas? Me fala aqui nos comentários e não esquecem de participar da nossa rifa valendo uma camisa oficial do Santos. Um grande abraço para vocês e a qualquer momento a gente está de volta.